Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal do curso de Química à Distância da UFRN. Vai começar agora mais um seminário virtual de Química. Essa é uma proposta nossa para manter os nossos estudantes próximos, do contato com o conhecimento científico durante a pandemia. Mas por ser uma extensão, também é aberto a toda a comunidade. No tema de hoje, eu, professor Luiz Alberto, vou falar sobre tendências atuais em formação de professores de Química. Então, para quem ainda não me conhece, eu atuo na UFRN há um ano, eu estou aqui no Instituto de Química desde o ano passado, mas eu já tenho 9 anos de docência, onde eu já atuei na educação básica, como professor de Química do ensino médio, quanto no ensino superior, onde eu atuei nos cursos de Química e também de Pedagogia. O meu campo de pesquisa tem sido a formação de professores. Então, eu estou sempre pesquisando, desde a minha graduação, como os estudantes, os licenciandos estão sendo formados e como nós podemos pensar em melhorias nesse processo formativo. Além disso, tenho também feito pesquisas na área de análise de discurso, de língua francesa, tecnologias na educação e outros campos ligados também à formação de professores. Então, espero que vocês gostem do vídeo, que vocês consigam, aprender novas tendências com essa minha fala. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que depois a gente vai respondendo para vocês, tá certo? Obrigado a todos. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse seminário que tem como título Tendências Atuais na Formação de Professores de Química. Eu sou o professor Luiz Alberto e atuo no Instituto de Química da UFRN. Bom, para começar, eu gosto sempre de me apresentar, para que todo mundo conheça a minha trajetória, de onde eu venho e de onde eu falo, né? Então, eu sou licenciado em Química, pela Federal de Uberlândia, lá de Minas. Eu tenho mestrado em Ensino de Química pela Federal de Juiz de Fora e doutor em Ensino de Ciências pela Federal Rural de Pernambuco. Eu atuo já há 9 anos na educação, sou professor há 9 anos, onde já tenho atuado tanto na educação básica quanto no ensino superior. Eu já fui professor de ensino médio de escolas públicas, estaduais, e também já fui professor na universidade, na Federal Rural de Pernambuco, na Federal de Pernambuco, e atualmente eu atuo no Instituto de Química da UFRN. Então, eu tenho feito pesquisas desde a minha graduação sobre formação de professores. Esse é o meu grande campo de pesquisa. E aí eu vou hoje mostrar para vocês um pouquinho de algumas tendências, como que surgiu esse campo, como que ele foi sendo construído historicamente, o que que ele tem impactado nas políticas públicas do Brasil nos tempos atuais. Bom, então quando a gente fala em professor, a gente já imagina a profissão, né? Porque já tem todo mundo já tem muito claro a ideia de uma profissão enquanto professor. No entanto, ela é uma profissão muito recente em relação às outras profissões. Embora sempre existiu na sociedade, na nossa história humana, o ato de ensinar e aprender. Então aqui eu trago algumas imagens, que a gente observa que mesmo em tempos mais antigos já existia essa noção de docência, porque já existia sempre alguém que ensinava e alguém que aprendia. Só que não era como uma profissão organizada. A gente tinha, por exemplo, o caso dos mestres, que tinha o ferreiro e tinha o seu pupilo que ia aprender com ele como que se fazia. Ou então a questão passada de pai para filho. O pai ensinava o filho a fazer o seu ofício. Então, sempre existiu esse ato de ensinar, mas não como uma profissão, e sim como um ofício. E também a gente tem aqui a imagem, uma imagem bíblica, que vai nos lembrar da questão dos padres na educação, que foram muito presentes na educação brasileira. Os primeiros professores do Brasil foram os padres jesuítas. Então, sempre andou junto com a docência essa questão do dom, da vocação, da doação, do trabalho por amor, porque isso era uma coisa que estava ligada aos padres e que foi sendo perpetuado como também ligado aos professores. Então, aqui eu faço uma linha do tempo para a gente entender um pouquinho como que foram surgindo as escolas e as profissões de professor. Então, a primeira escola normal, que foi a instituição, primeira para formar professores, ela foi criada na França em 1795, finalzinho do século XVIII. Então, a gente percebe que a gente teve 18 séculos de história sem que existisse a instituição formadora de professor.
Então, escola normal era a instituição para formar professores que iam atuar nas séries iniciais da educação. No Brasil, a primeira escola normal foi feita em Niterói, em 1835. Então, ela é muito recente. Depois a gente teve escolas normais em São Paulo, no Nordeste, né? Elas foram espalhando pelo Brasil. Só em 1932, já no século XX, que foi criado o Instituto de Educação do Distrito Federal. Essa foi a instituição que começou a pesquisar sobre os professores. Então, a pesquisa sobre professores começou, então, nesse ano, em 32. E em 39 vão surgir os cursos de licenciatura, que eram chamados, né, que tiveram um apelido de 3 mais um. O que era o curso 3 mais um? Era um curso de 4 anos, onde os 3 primeiros anos eram da parte específica, então eu ia estudar somente química, somente matemática, somente biologia, e no último ano eu fazia um curso, né, de pedagogia, de educação, um complemento, que aí vinha a didática, vinha os estágios. Então, esse era o curso 3 mais um. 3 anos de formação e 1 ano de pedagogia. Esses cursos, eles foram muito criticados, né, pela literatura e eles deixaram de existir legalmente com a LDB de 96. No entanto, até hoje, os nossos cursos ainda trazem alguns resquícios desse formato 3 mais um. Então, aqui eu trago um esquema que vai mostrar como que a nossa formação inicial, os nossos cursos de licenciatura, eles estão necessitados de algumas reformas por causa desse modelo 3 mais um. Então, eu tenho nos nossos cursos, né, basicamente, dois grandes blocos de disciplinas. A formação pedagógica e a formação específica. No caso, que seria as disciplinas de química, de analítica, orgânica, psicoquímica, e aqui a parte de didática, psicologia, estágio e tudo mais. Essa formação ela está dividida nesses dois blocos. Por que ela é dividida? A gente tem feito mudanças curriculares para incluir a parte pedagógica desde o início do curso, para não ficar somente no final, como era no 3 mais um. Então, isso já foi um grande avanço. Os cursos já começam desde os primeiros períodos, já com disciplinas pedagógicas, para que elas caminhem junto com a parte específica. No entanto, tem uma questão que eu sempre coloco em discussão, que é a separação física do curso. Isso quer dizer o quê? A gente geralmente tem o curso em dois prédios, né? O prédio da química e o prédio da educação. Então, o aluno se desloca para a química para fazer química orgânica. Depois ele vai para o prédio da educação fazer didática. Qual a relação disso com o processo de formação? Ainda que não seja uma coisa muito explícita, fica ainda implícito para o estudante que o curso tem duas separações, né? Ele tem dois blocos distintos. Porque esse caminhar de um prédio a outro já indica que tem uma diferença. A gente tem práticas diferentes, o tipo de avaliação é diferente, a dinâmica é diferente de cada, né, de cada bloco. Então, isso já mostra para o aluno que o curso está ainda um pouco separado. Mesmo que não seja uma coisa tão evidente, mas o aluno começa a ter essas noções. Então, a gente precisa tentar ainda juntar mais os cursos para evitar essa desvinculação. Então vamos lá. A formação pedagógica ela tem uma preocupação em problematizar as questões de ensino. Então a gente vai discutir, né, nessas disciplinas de ensino como que se ensina, quais as dificuldades, quais os métodos, né, quais as técnicas e tudo mais. Já a formação específica, que são as disciplinas, né, de química, né, em geral, elas têm uma desvinculação entre teoria e prática. A gente estuda, a gente aprende na química analítica o conteúdo de química analítica, mas não aprendemos nessa disciplina como ensinar química analítica lá no ensino médio. Essa função de ensinar ou como ensinar fica com a parte pedagógica. Então, essa separação, né, que tem um resquício daquele modelo 3 mais um, traz algumas implicações. Uma delas é a adoção de saberes da experiência. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Todo mundo, né, todo estudante de licenciatura já teve professores na sua vida, né, desde criança. E a gente começa
incorporar práticas desses professores, né? A nossa experiência enquanto aluno, ela é também formativa. Então, a gente começa a aprender a ser professor antes de estudar para isso. Por isso que quando a gente tem dificuldade em ensinar algum conteúdo, a gente volta na memória para lembrar alguma aula que a gente teve e tende, né, a reproduzir essa aula. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de funções orgânicas, mas eu não aprendi, né, muito bem como fazer isso no meu curso de licenciatura. Então, eu lembro lá do meu tempo de estudante no ensino médio, de uma aula que eu tive com um professor que eu gostei muito, e eu faço essa aula igual foi no meu tempo. Mas veja que teve um intervalo aí de mais ou menos uns 10 anos. Então, veja como é perigoso fazer essa adoção. A gente tem que atualizar, né, tem que ressignificar essas experiências. E uma outra implicação é uma sensação do futuro professor, né, do professor iniciante, de falta de conhecimento. Ele reconhece que ele aprendeu muito de química, que ele sabe muito bem química, e que ele também teve uma base pedagógica muito boa, que ele aprendeu muitas teorias pedagógicas, né, muitos conceitos, mas ele não consegue relacionar esses dois. Como que ele pode aplicar a didática na sua aula de física, de fisicoquímica? Como que ele pode é, pensar as questões de avaliação na sua aula de química geral. Então, essa desvinculação do curso, ela afeta a atuação do professor. Por isso que é tão importante a gente repensar os modelos de formação. Aí que eu trago ainda nessa linha do tempo, né, para a gente entender como que a gente foi construindo a nossa educação que a gente tem até hoje. Então, um grande marco da educação, né, da educação em ciências, né, do ensino de ciências, de um modo geral, no mundo todo, é o pós-Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente vai começar, então, aquela Guerra Fria, que era aquela competição entre o bloco capitalista e o bloco socialista, né, para vencer a corrida espacial. Nesse contexto de querer vencer a corrida espacial, os países precisavam de muitos cientistas. Eles tinham que ter grandes investimentos para formar cientistas bons, né, que conseguissem vencer aquela Guerra Fria. Então, nesse contexto, explodiu, né, emergiu o chamado ensino tecnicista, que era aquele ensino mais voltado em formar pequenos cientistas. Então, era um ensino que vigorava muito a questão de conteúdo. Então, era somente passar conteúdos, dar uma boa bagagem, né, teórica para os estudantes, para que eles pudessem passar no vestibular, na seleção, entrar na universidade e cursar ciência. E como o foco era ciência, né, ciências naturais, ciências exatas, então elas ganharam um status muito grande na educação e as outras ciências ficaram ali em segundo plano. Esse era então o ensino ali nos anos 60, 70 até 80. E o Brasil, ele se alinhou com o bloco capitalista. Então, ele começou a importar políticas americanas. O que se fazia lá nos Estados Unidos era trazido para o Brasil. Só que a história já nos mostrou que essa importação de políticas de forma acrítica, de forma não reflexiva, não funciona. Porque a gente tem aqui no Brasil um outro contexto, uma outra sociedade, né? Tudo aqui é diferente. Então, não dá certo de pegar uma política de outro país e incorporar aqui, sem ter uma apropriação da nossa realidade. Então, os Estados Unidos, eles tinham os kits experimentais. Eram kits que você comprava, né, na banca de jornal, né, na livraria, e vinha com uma revista com explicação, né, com explicação científica e alguns reagentes para você fazer experimentos em casa. Então, qual era a função desse kit? Era incentivar as crianças e os jovens a se interessarem por ciência, a buscarem a ciência. E aí o Brasil pegou esses kits, importou, né, traduziu e lançou no comércio. Só que tem um kit que é muito discutido, que ele dizia o seguinte: agora você vai no seu quintal, pega um pouco de neve e faz o experimento com a neve. Esse era o kit, né, lá americano, lá isso fazia sentido. Mas no Brasil isso não faz sentido, a gente não tem, né, neve no nosso quintal brasileiro. Então, imagina uma criança, né, um jovem lá do sertão, lá do Seridó, que comprou esse kit, queria fazer o experimento, mas não tinha como fazer porque não tinha a neve em casa. Isso mostra que esses kits do Brasil não deram certo, porque eles não estavam adequados, né, não estavam adaptados para a nossa realidade.
Nesse contexto, a formação dos professores, ela não era vista como algo tão importante, porque o mais importante era formar os jovens para entrar na ciência. Então, os cursos de licenciatura ainda estavam naquele modelo 3+1, que era como se fosse um curso de bacharelado com alguma coisa de pedagogia. Nos anos 80, vai surgir o campo de pesquisa e formação de professores. O que que é isso? São pesquisas que vão investigar como que a formação, como que o processo formativo está acontecendo, para identificar dificuldades, né, barreiras de formação, o que que o professor precisa saber para ser um bom professor, como que o curso pode ser reformulado para melhor. Então, isso é a pesquisa e formação de professores. Ela vai surgir nos anos 80. Daí vai surgir, então, uma preocupação com a licenciatura, com o curso. Foi como eu tinha falado, aí vai começar, então, aquela crítica ao modelo 3+1. Com o fim da ditadura militar, vai surgir um novo objetivo para a educação. Agora não é mais formar cientistas, mas agora é formar cidadãos, né? Pessoas que saibam viver em sociedade, que possam usar a ciência para atuar nos problemas sociais. Vai, então, nesse contexto de educação para a cidadania, vai surgir uma abordagem chamada CTS, que são as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Com o fim da Guerra Fria, a ciência, né, e a tecnologia evoluíram muito, né? Muita coisa foi criada, foi inventada nesse período. Só que as pessoas começaram a se perguntar se tudo isso que era criado era realmente bom para a sociedade ou se também tinha malefícios, né? Um exemplo aí são os agrotóxicos, que, por um lado, eles ajudam a produção alimentícia, mas por outro, eles podem causar doenças. Então, essa reflexão aí é o CTS. Anos 90, a gente vai ter então o boom, né, da globalização, então a comunicação fica mais evoluída, né, as relações sociais ficam mais complexas, e um marco dessa década de 90 foi em 96, com a LDB. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela vai organizar toda a educação do Brasil, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, com a LDB, vieram novas diretrizes, inclusive para a formação de professores. Nos anos 2000, vamos ter então agora avanços nas políticas de formação de professores. Então a gente teve até 96, né, a reformulação da legislação, e aí a partir dos anos 2000 começam políticas de formação, políticas públicas, né, políticas do governo para incentivar a formação, a capacitação dos professores. Uma delas é o PIBID, que é muito conhecido, né, de todo mundo, e que eu considero o PIBID um grande marco da formação de professores do Brasil. Com o PIBID, a gente conseguiu ter muitos bons resultados com os nossos licenciandos, né, de todos os cursos. Uma pena que ele tenha sido sucateado de uns anos para cá. A gente também teve Renafor, teve Prodocência, teve Obeduc, várias políticas que eram para formar professores. Algumas, por exemplo, era para pegar o professor que era formado em História, mas dava aula de Geografia. Então ele ia fazer o curso de Geografia para poder atuar na área correta, né? Isso aí era chamado o segunda licenciatura. Então a gente teve ali muitas políticas para essa formação. E muitas delas não eram assim, não são divulgadas, né, ao grande público. Só quem está na educação que sabe disso. Então é importante a gente falar, a gente divulgar que isso aconteceu, que isso existia, para que a população saiba, né, que existiu sim avanços na educação, existe investimento, embora alguns sejam ainda escassos. Também na década de 2000, a gente vai ter, em 2008, uma grande conquista, né, para a nossa categoria, que é a lei do piso do magistério. Então, essa lei ela foi regulamentada, né, para dizer que o piso, né, o valor mínimo de um professor deve ser tal. Porque antes disso, tinha escola que pagava R$ 500 para o professor, R$ 600, porque não existia um piso. Você podia pagar o que você quisesse. Então, veja bem, só em 2008 que o piso foi aprovado. Antes disso, a gente vivia, né, numa terra sem lei, como se diz. Nos anos 2010, a gente vai ter
políticas voltadas para a reformulação curricular. Então, a gente tem o PNE, que era o plano de 10 anos, né, com metas para 10 anos na educação. Algumas foram cumpridas, algumas não vão ser cumpridas, porque não vai dar tempo, né? Mas o PNL foi bem importante para repensar a nossa política de educação. E a BNCC, tanto o PNE quanto a BNCC, eles vieram de um processo muito democrático. Então, existiam as conferências locais, então, em cada escola tinha ali um grupo discutindo, né, os temas, tanto do PNE quanto da BNCC. Depois tinha os encontros regionais, depois os estaduais. Então, foi realmente partido da população para o MEC, não foi uma coisa arbitrária. No entanto, na BNCC, a gente teve uma ruptura, né? Ela começou assim, sendo bem democrática, recebendo sugestões de todo mundo, de pais, de alunos, de professores, de gestores. Aí, no meio do processo, teve a ruptura, né, com o impeachment, e aí a equipe que estava organizando a BNCC foi desfeita, entrou uma nova equipe, e aí fizeram um arquivo, né, uma versão, que não levou em conta as sugestões da população. Então, ela veio caminhando como um processo muito democrático, mas no final ela foi ali, bem arbitrária. E agora, né, na década de 2020, a gente tem um cenário um pouco confuso, né? A gente está tendo ali é, vários cortes, né, perseguições de professores, reformas que estão tirando direitos do professor, né, do trabalhador em geral. Então, a gente está hoje numa grande interrogação. Como serão os próximos anos da educação brasileira? E, para piorar, a gente teve agora, né, a pandemia, que afetou de forma drástica, né, todo mundo, né? E o Brasil está sendo muito afetado por isso. E aí, uma pesquisa aqui bem recente da OCDE diz que a falta de acesso à educação durante a pandemia vai implicar numa queda do PIB global até o fim do século XXI. Então, veja, a gente está no início do século XXI, mas a tendência é que até o final desse século a gente ainda sofra é, impactos dessa pandemia. E uma outra pesquisa agora do PNAD, que também é bem recente, do mês passado, ela indicou que no nosso estado, no RN, de cada 10 alunos, né, da educação básica, apenas 6 tiveram acesso à educação, né, às aulas remotas nessa pandemia. Só que essa pesquisa ela englobou a escola pública e particular. Então, desses 6 alunos que tiveram, eu imagino que uma boa parte, talvez a maioria, sejam das escolas particulares. Porque a escola pública ela tem muita ainda dificuldade em garantir esse acesso. Ou seja, nós estamos num momento, né, de retrocesso muito grande no acesso à educação. Está voltando aquele período, né, que a educação não era para todos, que ela era para alguns. Bom, mas então, falando sobre a questão do ser professor. Todo mundo já deve ter ouvido, né, uma frase do tipo: Nossa, como você ensina bem, você nasceu com um dom para ser professor. Sempre me falam isso, né, me perguntam isso. E quando me perguntam se eu nasci com o dom de ser professor, eu respondo: não, eu me formei professor. Isso quer dizer o quê? Isso é um debate, né, que já vem há muito tempo acontecendo na educação e as pessoas ainda têm certa dificuldade em concluir esse debate. Tem gente que defende essa questão de existir um dom para ser professor, uma vocação, e algumas pessoas não defendem esse dom. A ideia que eu entendo, né, que eu compartilho, é que você pode até ter facilidades em ser professor, né? Você pode saber, né, ensinar, porque você aprendeu com os professores que você teve, e tudo mais. No entanto, nós nos formamos, nós temos que ser formados, porque se eu penso na questão do dom, eu deixo de lado a licenciatura, não é? Se eu venho com um dom, se eu já nasci com essa habilidade, então para que eu vou fazer um curso para me formar? Por isso que a gente deve valorizar muito a licenciatura, valorizar muito o curso de formação. E um autor que vai nos ajudar a entender muito sobre isso é Maurice Tardif. Ele é um autor canadense, que ele é uma referência, né, nos estudos de formação de professores, e ele vai discutir sobre a profissão docente, sobre como as pessoas
profissionalizam, né, como elas constroem saberes para atuar como professores. Aí ele vai dizer que esse processo é histórico. Então, como eu mostrei, né, a gente vem de um caminhar histórico desde as escolas, primeiras escolas normais, depois os cursos de licenciatura, depois que veio surgir a profissão, depois que veio surgir o piso. Então, é um processo histórico, ele é lento. Que ele consiste? Em transformar uma ocupação em uma profissão. Então, a gente tinha lá, antigamente, tinha o mestre, né, tinha o ofício, era uma ocupação. Hoje é uma profissão. O que que é uma profissão? Quando ela está organizada, né, em um modelo profissional estabelecido. Por exemplo, como medicina e direito. Então, a gente não tem dúvida de que médico é uma profissão, de que advogado é uma profissão. Então, professor também é uma profissão igual a esses dois. Então, tem que ter plano de carreira, tem que ter piso salarial, tem que ter legislação, tem que ter sindicato. Tudo isso aí envolve uma profissão. Então, a docência, então, é essa profissão. E os cursos de formação, né, a licenciatura, elas vão formar esse profissional. Por isso que a gente defende tanto que não se deve ser professor, né, atuar como professor, que não tem licenciatura, porque não teve essa formação para a profissão. Bom, então, nesse percurso de ressignificar, de reformular os cursos de formação, algumas tendências, né, algumas novas tendências têm entrado nesses cursos. Eu vou mostrar aqui para vocês 4 delas, que são ensino CTSA, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas e tecnologias digitais. O ensino CTSA, eu já falei um pouquinho dele lá no início, ele vai surgir nos anos 80, quando teve aquele boom, né, aquela explosão de conhecimento científico e de problemas ambientais. Então, esse livro aqui, Primavera Silenciosa, ele é como se fosse o marco inicial do CTS. Vai começar então a surgir uma discussão. A ciência, ela é neutra ou ela é um produto social? Então, ela tem também interesses econômicos, políticos, sociais por trás dela. Essa era a discussão que se fazia na época. Então, o CTS busca discutir as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Como que a ciência afeta a sociedade? Como que a sociedade influencia a ciência? Isso daí, então, é o CTS. Ele surgiu como um movimento acadêmico na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. Depois ele entrou para a educação como uma perspectiva, né, educativa. Aqui eu trago um exemplo, né, de como se usa o CTS na sala de aula. Esse aqui é um trabalho que eu fiz quando eu era aluno de graduação, aluno do PIBID. Então a gente tinha um contexto que era as aulas de química de segundo ano do ensino médio, que tinha aquela parte de estequiometria, né? Rendimento, balanceamento, aquela parte que tem muito cálculo, né? Não tem tanta aplicação, né? Não é visível para o aluno onde isso se aplica, então eles tendem a não ter motivação para aprender esse conteúdo. Então, para trazer uma motivação para eles, pra eles entenderem onde esse conteúdo se aplica, né, e como o cientista, a ciência funciona, a gente fez essa proposta, que era fazer um julgamento, né, um júri simulado sobre um caso que era do laboratório Enila, que produzia o fármaco Celobar. Então, isso aí foi um caso real que aconteceu no Brasil, né? Esse laboratório produzia o celular, aí houve um erro de produção, um erro na síntese, né? Aí saiu um lote contaminado e algumas pessoas morreram. Então, o que que a gente fez? Primeiro, eu produzi essa notícia. Então, a notícia aqui parece um jornal de verdade, mas foi eu que fiz esse jornal. Então, eu peguei informações, né, de vários sites, de vários jornais, né, informações de um lado, né, que defendiam e que acusavam, e montei o texto, para ficar um texto, né, bem imparcial. A gente leu a notícia. Aí a gente estudou o conteúdo químico, né, que seria a parte de estequiometria, e montou o júri. Então a gente dividiu a turma em dois grupos, o grupo da defesa e o grupo da acusação. Aí na defesa tinha os atores, que era o químico responsável pela empresa, o diretor da empresa, o advogado. E na acusação tinha uma ONG, também uma ONG fictícia, o Ministério Público e a família de uma das vítimas. Aí tinha também o mediador, que no caso era o professor,
que não influenciava, só organizava a discussão, e jurados externos, pessoas de fora que vieram para assistir e ver qual foi o grupo que argumentou melhor. Então a gente fez esse trabalho, estudou o caso, né, o contexto, estudou o conteúdo químico e fez o julgamento. Então, em relação à ciência, o que que a gente trabalhou de ciência nesse caso? Os conteúdos de rendimento de reação, balanceamento, solubilidade, reagente limitante, que são os conteúdos de estequiometria do segundo ano. Em relação à tecnologia, onde que ela entrou nessa proposta? A gente estudou como que se faz uma síntese, né, de medicamento, como que se identifica, como que eu posso, qual reação eu posso usar para identificar se a síntese foi completa ou não. Em relação à sociedade, o que que envolveu a sociedade nesse tema? As questões econômicas e sociais, porque o processo que envolveu esse erro do lote foi uma questão de custo. Para reduzir custos, então, o laboratório fez uma outra síntese. Então, aí a gente discutiu a questão, como que a questão econômica influencia a ciência e como que isso afeta a sociedade. Então, nessa proposta, né, nesse ensino CTSA, quando a gente usa esse enfoque, que a gente pode conseguir construir com os alunos. Aí, aqui eu listei várias, né, competências, habilidades. Tomada de decisão, trabalho em equipe, comunicação oral e escrita, habilidades sociais, né, trabalho que é saber, né, respeitar o colega, participar na hora certa, pensamento crítico, cidadania, engajamento. Então a gente tem aí grandes conquistas quando se usa o CTS. E o CTS, ele não é só júri simulado, ele é um enfoque. Então, eu vou trabalhar as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, mas da forma como eu achar mais interessante. Pode ser fazendo um teatro ou um júri, né, como eu gosto de fazer, ou pode ser um trabalho de fazer uma visita a alguma indústria. Então, eu tenho várias possibilidades de usar o CTSA na minha aula. Outra perspectiva que é bem atual, é bem recente na educação, no ensino de ciências, é a PBL, que é aprendizagem baseada em problemas. PBL vem da sigla em inglês. Então, a PBL, ela vai surgir nos anos 60 nos cursos de medicina na América do Norte. Porque eles perceberam lá naquele contexto que os médicos se formavam, iam, né, atuar, mas tinham muita dificuldade, não sabiam usar os conhecimentos, né, do curso na sua prática de medicina. Por quê? A medicina, ela é muito complexa. Então, o estudante de medicina, ele aprendia como lidar com a doença X, a doença Y, a doença B. Mas na hora da prática, ele via sintomas das três doenças juntas. Então, ele não sabia lidar com isso. Isso aí a gente chama a gente tem dois modelos, né, de formação, de modelo técnico e modelo prático. Esse técnico é o que vai só dar conceitos, teorias, para depois o aluno aplicar sozinho na sua experiência profissional. E a formação prática vai desde o curso inicial, né, desde o curso de formação, já vai colocar ele para viver problemas da sua prática profissional. Então é aí que vai surgir então essa PBL. Ela tem foco em três objetivos: explicação, indagação e resolução de problemas. Então, a ideia é trazer para a aula, né, para o curso de formação, problemas da prática profissional, né, problemas reais da profissão, para que o aluno consiga, né, resolver esse problema junto com os colegas e com o professor. Então, aqui eu trago um trecho, né, de uma tese sobre PBL, que vai dizer que os desafios são meios para a aprendizagem. Então, colocar o aluno de frente a um problema, a um desafio, vai ser motivador e ele vai conseguir, então, criar novos conhecimentos e habilidades para resolver esse problema. E dessa forma, ele se torna um profissional mais capacitado para o mercado de trabalho. Então, como funciona a PBL? O aluno ele é visto como o centro do processo. Ele é o agente ativo do aprendizado. O professor ele atua como um tutor. Ele vai orientar, né, caminhar ao lado do aluno para orientar, para tutoriar esse trabalho da PBL. O trabalho é quase sempre feito em grupo, porque já se tem esse entendimento na educação de que trabalho em grupo ele traz
conhecimentos, ele traz discursos, ele traz debates que sozinhos não seriam possíveis. Então, em grupo, né, o colega conversando com o outro, um discute com o outro, então juntos eles criam ali mais conhecimentos. E sempre usando problemas da profissão. Então, questões que são inerentes à profissão. Se eu estou num curso de licenciatura em Química, eu vou trazer então um problema que o professor de Química enfrenta na escola. E assim a gente trabalha com a PBL. Embora ela seja dos anos 60, ela tem entrado recentemente no ensino de ciências. Ela já é bem utilizada na área de saúde, né, na medicina, na enfermagem, em alguns cursos pelo Brasil. Mas em ensino de ciências, ela é ainda recente. Sala de aula invertida é uma outra proposta que também a gente pode chamar de recente, embora ela já exista, de certa forma, sem ter esse título, tá? O que ela consiste? A gente tem a aula tradicional, que você começa em sala, né? O professor explica o conhecimento, né? O conteúdo. Então, o aluno começa a construir em sala o conhecimento, e depois em casa ele vai aplicar sozinho, fazer exercício, fazer, né, atividade, avaliação. Então, começa na sala com o professor, depois sozinho em casa ele tenta aplicar esse conhecimento. Na sala de aula invertida, a gente vai inverter essa lógica. Primeiro, ele constrói conhecimento em casa, antes da aula, e depois, na aula, ele aplica esse conhecimento com os grupos, né, ali no trabalho coletivo. Então, essa é a ideia, de inverter a lógica. Então, antes da aula, o aluno vai estudar em casa, né, vai começar a construir conhecimento em casa, e depois, na aula, ele vai aplicar isso com os colegas. Então, para trabalhar com essa proposta de sala de aula invertida, a gente deve usar, né, metodologias ativas. O que é isso? São aquelas que colocam o aluno como centro do processo, que deixam o aluno não como aquele agente passivo, que só recebe informação, mas como agente ativo, que constrói o seu conhecimento. A gente vai usar muito a problematização, né? Trazer problemas, trazer questões, trazer eh, temas de discussão para que o aluno consiga aplicar esse conhecimento. Então, o professor vai ser um facilitador, né? Aquele professor que vai ser também um tutor. Ele não vai dar o conteúdo pronto, o conhecimento pronto. Mas ele vai trazer dificuldades, problemas, questões, temas para o aluno aplicar esse conhecimento. Então, como que acontece isso? Antes da aula, o aluno tem acesso, antes da sua aula, né, em casa, a conteúdos, apostilas, manuais, e aqui tem um grande foco em usar as TICs, né, os recursos tecnológicos. O foco sempre também em problemas, para que ele consiga aplicar o conhecimento, né, como eu acabei de falar, o uso das tecnologias, e o aluno como protagonista. Durante a aula, a gente vai ter, então, atividades em grupo, foco em habilidades e competências e o professor como o tutor, aquele que fica ali só orientando o trabalho, indicando o caminho a ser seguido. Um exemplo que a gente tem aqui no IQ é a química experimental. É uma disciplina, né, de laboratório, né, de aulas práticas de laboratório, onde ela tem um pré-teste. Então, antes da aula, o aluno já responde questões, ele lê o conteúdo da aula, né, o texto da aula, e responde questões sobre a aula. Aí, no dia, ele faz o experimento em grupo, então tem ali aquele trabalho em grupo, em que um ajuda o outro, um debate com o outro, e depois tem um pós-teste, onde ele faz outras questões sobre a prática. Então, é um exemplo de sala de aula invertida. Ele começa a construir conhecimento antes da aula, em casa. E por último, que eu vou mostrar para vocês, são as tecnologias educativas. Vocês vão ver nos trabalhos, nos artigos, várias siglas. Pode aparecer TIC, NTIC, TDIC ou TE, mas é sempre a mesma coisa. São os recursos, né, digitais, tecnológicos, que a gente pode usar com um fim educacional. Então, é usar o smartphone, o computador, a internet, o data show, com foco em aprendizado. Quando eu uso essas ferramentas com um foco em aprendizado, eu estou usando então uma tecnologia educativa. A gente tem três princípios para trabalhar com as TICs: o contexto, a adição e as estratégias.
Primeiro, o contexto. Eu tenho que conhecer o meu contexto escolar. Se os meus alunos têm acesso a essas tecnologias, se a minha escola permite esse uso, se, por exemplo, na minha escola tem Wi-Fi, tem computador, se o aluno sabe pesquisar na internet, sabe usar as ferramentas. Então, primeiro eu tenho que conhecer meu contexto. Depois eu tenho que pensar sempre nelas como adição e não como substituição. O smartphone, a internet, não veio para substituir o quadro, substituir o livro didático, mas veio como uma adição, algo a mais para complementar o meu processo educativo. E mais importante que a TIC em si é a estratégia de uso dessa TIC. Então eu posso fazer uma aula muito boa usando o quadro, né, o quadro e o giz. Ou posso fazer uma aula muito ruim usando o data show, o slide. Porque não é a ferramenta em si, não é o aparelho que modifica a aula, mas é a forma como eu uso esse recurso. Então, para usar uma aula com data show, eu tenho que pensar uma estratégia que essa aula seja realmente efetiva em aprendizagem. E aí eu deixo aqui para você uma pergunta. O que é inovação? A gente tem ouvido muito falar sobre inovação, né, nos últimos anos. Só que existe a inovação do meio, do meio empresarial, industrial, e tem a inovação na educação, que são coisas diferentes, tá? Tem um artigo que vai dizer que na educação, a inovação é aquilo que para o professor é novo. Então, por exemplo, jogo didático não é uma coisa nova. A gente já tem jogo didático, né, há muito tempo. Já é uma coisa, né, bem usual. Mas se o professor nunca usou na sua prática, ele passa a usar jogo didático, jogos de carta mesmo, né, baralhos e tudo mais. Isso aí passa a ser, então, uma inovação na sua prática. Então, eu concordo com esse autor, esse artigo, e eu vejo assim também, que a inovação para o professor é quando ele começa a usar coisas, né, recursos, que para ele são novos. E se para ele é novo, para o seu aluno também vai ser uma coisa nova. Então, vem a somar na sua prática educativa. Agora, a gente tem um embate muito grande sobre como se considera essas TICs, como que se defende o seu uso. A gente tem aí dois discursos, o do governo e o pedagógico. No discurso do governo, as TICs são vistas como a salvação da educação. Então, os governos eles investem muito em computador, né, em internet, em robótica, que está na moda hoje, porque eles, né, criam esse discurso de que isso vai melhorar muito a educação. Já o discurso pedagógico vai dizer que não é assim uma salvação, mas é um recurso a mais que pode vir a somar na educação, mas que nem sempre vai garantir essa melhora. Por exemplo, se não tiver formação para o professor. Aí isso que eu discuti muito na minha tese de doutorado. Lá no caso de Pernambuco, tem um programa de robótica, onde o governo, né, distribui aqueles kits para as escolas. Mas não, distribui o kit e não faz formação para o professor. Então, os kits não são usados. Daí o governo começa a fazer muita notícia, né, muita divulgação na mídia de que a robótica melhorou a educação. Mas na prática, não foi a robótica, porque a robótica mal foi utilizada. Então, a questão é essa. As TICs, elas são, sim, um recurso a mais que podem melhorar a educação, mas sozinhas elas não fazem essa mudança. Quem faz a mudança é o professor, né, é o grupo todo. De onde vem esse discurso governamental? Ele vem na mídia, nas políticas públicas, nas formações continuadas. Então, o governo ele oferece formações continuadas, né? Aquelas capacitações para o professor que já está em exercício. E lá, como é uma coisa do governo, ele vai usar esse espaço para impor esse discurso de que as ferramentas são a salvação da educação. E de onde vem esse discurso pedagógico, né? Da formação inicial, do curso de licenciatura, dos livros, né? Dos manuais, né? Da produção científica em geral. Então a gente tem esse debate, esse embate, na verdade, né? Entre um discurso governamental, que está muito jogado na mídia, muito exposto, e o discurso pedagógico está mais restrito ao conhecimento científico. Então, o professor da escola pública, que não tem tanto acesso a livro, a artigo, né, a material nesse sentido, ele vai se apropriar mais do discurso do governo, que está mais acessível para ele.
Aí aqui eu vou mostrar para vocês três exemplos, né, de recursos que são bem interessantes para a aula de química, para a aula em geral. Plickers, Kahoot e Socrative. Os três têm o mesmo modelo. O aluno vai responder questões que você cria, você vai receber essas questões de volta ou no celular ou no computador, você vai ter um feedback em tempo real dessas respostas. Então, eu posso fazer uma avaliação usando essas ferramentas. Cada aluno responde as perguntas, né, dá a sua resposta, eu recebo de volta esse gabarito no meu aparelho e já tenho ali um gráfico, uma porcentagem, eu sei qual questão a turma toda errou, qual questão a turma toda acertou. Então eu consigo fazer essa análise, né, do aprendizado de uma forma mais acelerada, mais rápida. O GradePen também é muito legal para o professor, que ele vai corrigir provas. Então você vai no site gradepen.com, cria a sua prova, imprime a prova e ela sai com um QR Code, um gabarito e um QR Code. Aí o aluno marca no gabarito as opções que ele acha que são as certas. Você pega o seu telefone celular, mira aqui no QR Code e ele faz a leitura do gabarito. Então ele vai dizer que o aluno João acertou 5 questões. A aluna Maria acertou 9 questões. Então você corrige as provas, né, com mais rapidez. Aí para terminar, eu trago aqui para vocês uma indagação, né, uma questão para a gente pensar um pouquinho. Que eu ainda não sei a resposta, mas eu acho que deve ser uma pergunta que a gente deve buscar a resposta, né, nos próximos anos. Muito se fala, né, sobre a escola, ela não está conectada, não, né, não está ligada ao aluno, não ser uma escola do século XXI que usa as tecnologias, que usa a internet, né, que usa o smartphone, que por isso os alunos ficam desmotivados. Então, esse discurso ele já é um discurso muito bem sedimentado. No entanto, agora, durante a pandemia, a escola ela passou a ser essa escola conectada, né, online, virtual. Mas mesmo assim, os alunos estão desinteressados, eles não estão motivados a aprender mais, porque agora a aula é no computador. Então, a pergunta é: como então eu posso tornar essa educação, né, tornar essa aula de química mais motivadora, mais interessante para o aluno? Se nem usando a internet, como a gente está fazendo hoje nessa pandemia, a gente está atingindo esse público, né, jovem, infantil. Então, isso aqui é só uma provocação para a gente pensar, refletir e tentar responder isso daí né, nos próximos, no futuro. Bom, é isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram, né, que vão assistir esse vídeo. Qualquer dúvida depois, podem mandar perguntas ou pelo meu e-mail ou no vídeo, no YouTube, né? Mandar um comentário no vídeo do YouTube que eu tento responder no possível, tá certo? Então, obrigado de novo e espero que todos tenham gostado.